Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 30 de junho, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Que sigamos de forma convicta a fé que recebemos dos apóstolos do Senhor. No Evangelho desse domingo, escrito por São Mateus, presenciamos a profissão de fé de São Pedro dirigida ao Cristo. O discípulo entende que Jesus não é um homem qualquer, com apenas algumas ideias interessantes. Ele é o próprio Filho de Deus, o Messias, que veio para nos salvar e libertar. Diante dessa afirmação, Cristo confirma a São Pedro que lhe entregará as chaves do reino dos céus. A Igreja de Jesus será fundada sobre Simão, agora Pedro, e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Se você deseja estar junto da Igreja do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você estará anunciando a esperança que é o Cristo a um coração entristecido. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os santos apóstolos que nós celebramos hoje, São Pedro e São Paulo, eles são chamados desde a origem da igreja de colunas da igreja. São Paulo já havia usado essa expressão para falar de Pedro, Tiago e João. Existem pessoas com quem Deus conta para serem colunas naquilo que Ele próprio edifica. Há 2000 anos, o Senhor está edificando a sua igreja. É a obra mais bela dele nesse mundo, uma igreja feita de pedras vivas, mas essa construção, essa edificação, só aguenta estar de pé, apesar de todas as contrariedades, todas as perseguições, porque no início houve colunas que sustentaram o que Deus estava erguendo. Você sabe, se você já passou por alguma obra, ou se você já foi síndico, programão, né? Você sabe que o trabalho de uma coluna numa construção é suportar o peso de todo o resto. Todo outro material que vai sendo colocado para que a construção seja levantada, fica assentado, fica suportado sobre o alicerce e as colunas. Portanto,
colunas precisam ser estáveis, equilibradas, capazes de suportar o peso do que o construtor sonhou, planejou, imaginou. Irmãos, se nós olharmos hoje para os santos apóstolos, para buscar neles um pouquinho de inspiração para o nosso dia a dia, eu acho que a gente pode trazer um pouquinho disso para a gente. Eu tenho certeza que a obra de Deus também está acontecendo na sua casa, na sua família, no lugar onde Deus colocou você para exercer a sua profissão, aqui na nossa comunidade. A obra de Deus continua. Nosso Deus é um Deus criativo e Ele não para de edificar. Mas para que essa obra vá adiante, Ele conta com pessoas que sejam também colunas. Ele conta com pessoas que sejam estáveis, equilibradas, que tenham fortaleza de alma, para que o peso da sua obra possa ficar sobre elas. Eu acredito que muitos de nós temos esse chamado lá onde o Senhor nos colocou. De repente, lá na sua casa, você pode começar a entender as coisas um pouquinho melhor, imaginando isso. Eu acho que Deus me chamou para ser coluna lá em casa, porque as pessoas que eu amo, da minha família, muitas ainda não conhecem o Senhor, outras talvez ainda não tenham entendido também o lugar delas, algumas talvez estejam desanimando, estejam inconstantes, e é preciso que o Senhor conte com alguém que tenha constância, estabilidade, equilíbrio, porque a obra de Deus pesa. Alguns autores dizem que a obra de Deus tem um preço, e é preciso que a gente esteja pronto a pagar. Usando a imagem que a igreja dá para os santos apóstolos, eu vou dizer de outro jeito a mesma coisa. A obra de Deus pesa, e é preciso que alguém esteja pronto para manter-se e suportar o peso. Se você quer construir uma casa bonita, de 2 andares, ou então um despretensioso puxadinho, você tem que saber se aquilo que você tem embaixo aguenta o que você está sonhando para cima, né? Irmãos, o que Deus tem planejado, sonhado para a vida, para casa, para o lugar onde a gente está, tem um peso, e é preciso que a gente esteja pronto para sustentá-lo com firmeza. Talvez lá na sua casa o peso ou o preço a pagar para que a obra de Deus vá em frente seja o preço do perdão. Talvez seja o peso de ouvir algumas coisas e não reagir pagando o mal com o mal. Talvez seja o preço de ser paciente com alguma pessoa que caminha muito devagarinho. Eu não sei qual é o preço ou qual é o peso daquilo que Deus está fazendo na sua casa, mas que às vezes é exigente. Mas eu creio de coração que você pode suportar isso, se você lembrar que talvez o Senhor tenha chamado você para ser uma coluna lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja. Nós vivemos num tempo que está nos acostumando a desanimar muito depressa. Eu sei que a vida está braba, eu sei que as coisas estão sendo exigentes e a pressão é muito grande, mas a gente tem desanimado, desistido muito rápido. Diante da cruz parece que a gente volta atrás, quando na verdade, se eu acredito que tem um trabalho de Deus acontecendo na minha vida, eu sei que esse trabalho vai passar pela cruz, e ela vai passar também. Então vamos em frente. Precisamos de pessoas que tenham estabilidade, constância, fé que se mantém nas horas de tempestade.
essas pessoas são colunas na obra de Deus. Existe um preço a pagar, irmãos. O que Deus faz é muito bonito, mas exige que a gente esteja disposto a fazer as coisas, viver a vida do jeito dele. Isso vale a pena. Não desanime. Você não está no lugar errado. Você não tem que fugir. A minha vontade era fugir, eu sei, mas não tem para onde. Não tem para onde. O pessoal te acha. Você tem celular? Eles te acham, né? Você pode ir para o Himalaia, né? Vão dar um jeito de achar você. Não é preciso fugir, mas é preciso ser coluna de uma maneira equilibrada, constante, estável. Sabe, a vida já tem exigências e às vezes a gente tem que suportar o peso da obra de Deus. Vamos lá, Senhor, estamos juntos, conto contigo. E ainda a gente ainda consegue criar um outro problema. É que a gente soma peso a peso. A vida já tem o fardo de cada dia. A obra de Deus às vezes já é exigente. Só que além disso, a gente coloca peso sobre peso com algumas atitudes da gente, com algumas coisas que a gente cultiva. E quem sabe hoje o Senhor gostaria de dizer para você: olha, vamos começar por aí a mudar esse negócio? Eu conheço pessoas, nenhuma delas veio à missa hoje, mas eu conheço pessoas que costumam dizer assim: meu Deus, a impressão que eu tenho é que eu carrego essa casa nas costas, porque o dia que eu morrer, pronto, lá vem, o dia que eu morrer, vai tudo desmoronar. Tá bom, é possível, não sei. Olha, padre, às vezes eu fico com uma dor na costa, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Eu sei o que é essa sensação, mas olha, é verdade que às vezes o fardo é exigente. Só que se ao invés de entender isso e tentar suportá-lo com equilíbrio, constância, confiança no Senhor, se eu começo a praguejar o meu fardo, reclamar dele, cobrar de outros que eles talvez devessem carregar aquilo, se não no meu lugar, ao menos junto comigo, se eu começo a exigir, sabe, alguma coisa de alguém, porque afinal de contas eu estou sobrecarregado, eu somo peso a peso, eu faço a coisa ficar mais pesada ainda. Pergunta que eu faço a você hoje, na vida que você está vivendo, no lugar onde o Senhor colocou você e onde você está buscando, está tentando ser coluna, talvez seja um momento exigente, mas a pergunta que eu faço é: será que você tem alguma atitude ou tem alguma palavra que está fazendo você somar peso a peso? Além daquilo que já é difícil, você ainda está, por alguma atitude, por alguma palavra, colocando mais fardos até sobre você, porque de tanto reclamar, de tanto brigar, de tanto querer fazer a coisa do seu jeito, sabe, é como se o tecido estivesse se esgarçando, e chega uma hora que ninguém aguenta, nem a gente mesmo, eu não sei se você já falou isso, eu já falei, cara, nem eu estou aguentando minha companhia. Sabe como é que é isso? Quando você está muito chato de galocha, assim, nem eu estou aguentando a minha companhia. Pois é, tem momentos que parece que nem a gente se aguenta, porque a gente coloca peso sobre peso, cobranças, expectativas, reclamações, frustrações, revolta, e sei lá mais o que, e a coisa fica de tal maneira que daqui a pouco a gente não aguenta. Vou até fazer uma outra pergunta: será que eu estou colocando peso sobre peso em alguém que na minha casa hoje pode ser uma das colunas da minha família? Sabe, de repente em casa a gente tem uma pessoa que nesse momento está mais firme, está mais constante, está mais confiante, e não é a gente. Mas será que essa pessoa que já tem que estar dando conta disso, será que com as minhas palavras, com as minhas atitudes, eu estou colocando mais peso sobre os ombros dela? Irmãos, a nossa tarefa não é
pesar mais sobre o outro, mas é tentar aliviar fardos. Os nossos, às vezes com uma pequena mudança de olhar, de atitude, a gente consegue. Não quer dizer que tudo, não. Vai continuar precisando que você seja firme. Mas às vezes só de mudar um jeito de falar, um jeito de pensar, um registro que a gente colocou na cabeça da gente, a coisa já flui melhor. E por outro lado, se tem alguém na nossa casa, na nossa vida, que hoje está sendo um pouquinho de coluna, será que eu também não posso aliviar um pouco o peso sobre essa pessoa? Será que eu estou tendo atitudes ou palavras que estão fazendo pesar mais? Talvez esteja na hora de eu mudar um pouquinho isso. E eu consigo, com a ajuda de Deus, dar. Com a ajuda de Deus, dar. O que faz a gente constante, estável, equilibrado, para ser coluna na obra de Deus, não é nada que a gente tenha pela gente mesmo. Não, porque eu sou um cara muito safo, eu sou um cara muito inteligente, então eu posso ser coluna. Não sei. Olha, Pedro era pescador, não era uma pessoa especialmente dotada intelectualmente, e Deus o forjou no que ele tinha que ser. Há pessoas que às vezes são tão capazes de complexificar, nossa, que palavra bonita, né? Complexificar as coisas, que ao invés de ajudarem, tornam tudo mais pesado. Não é uma questão do que eu já tenho na minha cabeça. Não, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa firme, ou então, padre, eu acho que eu não, porque eu sou uma pessoa muito instável. Não é uma questão de temperamento. Temperamento nosso é o que é, e tem prós e contras, mas se a gente se deixar moldar por Deus, o temperamento, ele não é empecilho bastante para que Deus molde a gente e faça a gente do jeito que Ele quer. Ele consegue, Ele é capaz. Então Pedro tinha um temperamento cheio de altos e baixos. Paulo era um cara tinhoso, né? Deus contou com o que isso podia ter de bom. Deus foi polindo esses homens para que eles fossem perdendo o excesso de eu que está sempre presente no nosso temperamento, e eles se tornaram o que deviam ser. O segredo não é o que eu já trago, o segredo é que em cada etapa da minha vida, com tudo que ela vai me trazendo, inclusive com as minhas dores, eu seja capaz de fazer uma experiência, um encontro mais profundo com Jesus. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Pedro e Paulo passaram por todo tipo de provação que a gente possa imaginar. A provação somente não faz a coisa acontecer. Eu lembro que antes da pandemia diziam tanto: quando essa pandemia passar, as pessoas vão ter aprendido e vão se tornar pessoas melhores. Eu ficava ouvindo aquilo e falava, Hoje eu olho e falo, porque não tem nem, né? Irmãos, o que salva a gente, o que muda a gente, não é nem bênção nem pancada. Você pode ter todas as bênçãos do mundo e não enxergar nenhuma. Você pode levar todas as pancadas do mundo e não aproveitar. O que importa, o que faz a diferença na vida da gente, é que nas pancadas e nas bênçãos, a gente seja capaz de encontrar, de descobrir sempre um pouco mais de Jesus Cristo. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E aí o nosso coração se torna imensamente grato. Ele é o sustento na hora do aperto e da provação. E o nosso coração se torna imensamente confiante. Mas o que muda a gente é ter um encontro com Jesus e descobrir um pouco mais do coração dele, cada vez que a vida até nos machuca. Foi o que aconteceu com Pedro e Paulo. São Paulo, no trechinho que a gente ouviu hoje, dizia para Timóteo: Timóteo,
estou chegando ao fim da minha carreira, guardei a fé, passei por tantas coisas, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Paulo sabia de onde ele tirava forças. Paulo sabia. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Se você prestar atenção depois na folhinha, você vai ver que tem um pedaço que não foi colocado nessa leitura, porque quando a gente faz a leitura nas missas de domingo, a igreja escolhe os textos, e às vezes tem que cortar um pedaço, juntar, para a gente ter uma ideia geral das coisas. Mas no meio dessa leitura, São Paulo disse para Timóteo: olha, fulano que estava comigo foi embora, Beltrano não quis me defender, Ciclano ainda me aprontou uma, todos se foram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Paulo descobriu na maior solidão, quando até os amigos foram embora, onde estavam as forças dele, e usou essas forças, e isso fez dele coluna. Irmãos, Jesus não conta com super-heróis, Jesus conta com pessoas que confiem nele, com pessoas que descubram a ele na hora da sua maior fraqueza. Essas pessoas ele levanta e põe como coluna. Essas pessoas suportam, não porque são de borracha, sabe? Nenhum de nós é super-herói, nem é lutador de boxe, né? Essas pessoas suportam porque quem mantém elas de pé é o Senhor e a confiança que elas têm nele. Essas pessoas suportam porque elas sabem que Deus tem planos para a sua vida. E ainda que no caminho a gente se depare com planos de outros, e às vezes até planos de outros para nos trazer problemas, a gente sabe que no fim, os planos de Deus são mais importantes, e por eles a gente permanece, a gente aguenta, a gente vai em frente. Hoje na primeira leitura, São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, diz: Herodes tinha planos contra Pedro, mas Deus também tinha planos para Pedro. Você precisa saber quais foram os que prevaleceram, né? Herodes tinha planos, Deus também tinha planos. Os planos de Herodes passaram, os planos de Deus foram até o fim. Quem sabe hoje você não estava precisando lembrar disso também. Outras pessoas podem ter planos que não contemplam você, porque não é só uma questão da gente ficar chateado com quem tem planos contra a gente. E imagine menos isso, viu? Senão você vai achar que o mundo inteiro tem planos. Pink cérebro, o que vamos fazer, né? Quais são os planos agora, né? Não, menos, né? O mundo inteiro não está rodando em torno da gente, não. Mas eu acho que o que frustra mais a gente é, mesmo que a gente não saiba dizer isso, perceber que tem muita gente que tem planos e a gente não faz parte dos planos deles. Queria lembrar para você que seu Pai do céu tem planos, e você faz parte dos planos dele. E se você ficasse um pouquinho menos angustiado ou preocupado por não fazer parte dos planos de outra pessoa, e tentasse perceber qual é o seu lugar nos planos dele, você ia se revigorar e ia tomar o seu lugar para ser coluna nessa obra de Deus. Não importa o que as pessoas planejam ou deixam de planejar a nosso respeito, a gente tem que estar sintonizado, conectado com o coração do Pai, que conta com a gente, para que a gente tome o nosso lugar, e Ele seja a nossa força, e Ele nos dê constância, estabilidade, para que a gente atravesse todo tipo de prova e chegue até o fim. Irmãos, não somos super-heróis, e ninguém é coluna numa obra sozinho. Se você tiver uma coluna só numa obra, você não consegue fazer mais nada. Você precisa de pelo menos duas, né? Pois você não está sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado para ajudar. Deus coloca pessoas ao seu lado, às vezes, para sustentar você. Mas eu creio que o Senhor quer contar conosco como colunas.
que sabem que há um preço a pagar, um peso a suportar, mas que não vão embora, não desistem, não desanimam, porque sabem que Deus está fazendo algo que vale muito a pena. Se aprume, receba forças novas de Jesus, Ele está ao seu lado, Ele não foi embora, confie nele, e com as forças que você recebe do Senhor, se mantenha firme, cuidado para não colocar peso sobre peso, atitudes novas, palavras novas. Já há um fardo suficiente, não aumenta o tamanho do fardo com coisas que não valem a pena. E aos pouquinhos a gente vai ver como a obra de Deus está acontecendo e como o que Ele sonhou para a gente é bonito. A gente faz parte de uma construção que vale a pena. Deus está fazendo algo nessa terra e você faz parte disso. Você não é parte do problema, você é parte da solução. Deus está fazendo algo, tome o seu lugar, confie nele e você vai ver que a obra de Deus é perfeita, Ele completa aquilo que Ele começou.